Glória a Deus. Orem sempre pelos nossos jovens, amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Aleluia. O batismo está se aproximando. Não esqueçam, queridos, de orar, amém, pela igreja, pelos novos convertidos que vão descer as águas do batismo. Orar, né, aleluia, para o avanço da igreja, né. Fiquei muito feliz, ontem eu não pude estar presente, porque eu estava numa conferência, mas eu fiquei feliz de saber que Deus agradou grandemente aqui ontem à tarde, no meio das irmãs, né. O Senhor usou grandemente a vida das pastoras, né. Quem estava aqui foi grandemente abençoado. Então nós temos visto a grande mão do Senhor trabalhando, amém, em nosso favor, amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Amados, a mesma palavra que eu ministrei ontem lá, eu vou ministrar hoje aqui, só que mais resumida, e porque há uma urgência, uma emergência, e há uma essência grandiosa, né, sobre a unidade do corpo de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho da unidade do corpo de Cristo. Só que o mesmo alerta que eu dei para os jovens hoje à tarde, eu quero dar para você, irmã e irmão, até mesmo os que estão me ouvindo. Não deixe o diabo, não deixe que nada roube você de Deus. Não deixe. Amém, irmãos? Jesus disse que nós precisamos vigiar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o Espírito Santo à tarde ministrava no meu coração que muitas coisas estão nos roubando de Deus, né? Talvez o trabalho, talvez a mídia, a rede social, a preocupação, os amigos, muitas coisas, como já foi falado hoje aqui pelo pastor Peterson, né? Muita preocupação, muitas coisas, né? Até mesmo intriga, até mesmo enfermidade, né? Problemas financeiros, muitas coisas está tentando nos roubar da presença de Deus. Porque o Senhor quer que cada um de nós sejamos bem-aventurados e principalmente a sua igreja, amém? Nós temos visto no tempo de agora, irmãos, as igrejas estão muito vazias, não digo nem só as nossas, sabe? Os compromissos para com o reino de Deus têm sido muito vagos, porque muitas coisas têm nos roubado do tempo com Deus, né? E eu tenho visto que nos cultos de terça-feira, irmãos, né? Olha, a gente põe campanha, faz jejum, faz tantas coisas e as pessoas não priorizam muito estar na presença de Deus. Mas hoje eu quero falar para vocês da importância dessa unidade com o corpo de Cristo. A importância de você estar no corpo, a importância de você vir à igreja, a importância de você, sabe, ter unidade, comunhão com seus irmãos, a começar na nossa casa, né? E quando Deus falava isso para mim, eu falei que tem casas que não tem comunhão, tem casas que não tem unidade, tem casas, a gente começa em casa, mas tem muitas vezes tem famílias que não se dão com familiares, tem muitas casas que é seletivo a comunhão da família, porque nem todos podem se assentar à mesa, porque não se dá bem com fulano, não se dá bem com o outro, né? E a unidade ela já começa lá, né? Na nossa casa, entre os nossos irmãos, entre os parentes, entre os filhos, entre os cônjuges, né? entre a família. E depois, irmãos, Deus prioriza essa unidade na igreja, porque aqui é a casa de Deus, aqui é a casa espiritual que o Senhor nos reúne. Então, só que a gente muitas vezes despreza essa palavra que é tão importante no mundo espiritual quanto físico, chamado unidade, né? Que é uma concordância, que é estarmos juntos, é sermos um só. E aqui Paulo ele vai dizendo no capítulo 4 de Efésios: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da fé. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo
Sabe, queridos, prepare o nosso coração para esta palavra. Essa palavra produza 100 por 1 em nossos corações. Amém. Que Deus traga fruto dessa palavra, para que nós venhamos entender, aleluia, como que o Senhor quer nos abençoar, e principalmente com a unidade. Amém? Louvado seja Deus. Você que gosta de ler a Bíblia, você que lê a Bíblia, vocês sabem que a carta de Efésios, que Paulo ele vai escrevendo, Paulo ele vai, queridos, aqui agora, ele dando um ensinamento teórico de muitas coisas, porque a Bíblia ensina a gente de várias coisas, sobre vários assuntos e sobre todas as coisas. Paulo ele vai ensinando agora, sabe, queridos, através da sua carta, vários ensinamentos que ele aprendeu com Jesus, que ele aprendeu com as Escrituras, e ele vem falando, sabe, que nós precisamos aprender na teoria, nós precisamos ser ensinados, amém? A igreja existe para isso, a igreja existe para te ensinar a palavra de Deus, a igreja existe para que nós possamos unificar o corpo de Cristo, trazer a presença de Deus e para que nós possamos juntos manifestar a glória do Senhor. Mas Paulo vai dizer no capítulo 4 que toda teoria sem prática não tem valor. Todo conhecimento sem prática, irmãos, não adianta nada. Paulo vai começar a dizer que lá no primeiro capítulo do livro de Efésios, ele vai falar que você, que eu, somos abençoados com todas as sortes de bênção que recebemos em Cristo quando o aceitamos sobre as nossas vidas. Então não tem como você dizer que você não é abençoado. Porque Paulo diz que quando você recebe Jesus na tua vida, todas as bênçãos já foram liberadas sobre nós. Todas, não é uma, não é duas, é todas as bênçãos. Já está, aleluia, sobre nós, qual recebemos em Cristo Jesus. Né? Para quê? Para que venhamos ter uma vida nova. E nós recebemos essas bênçãos do Senhor para que essa vida nova seja manifesta. Capítulo 2, Paulo vai falar sobre essa nova vida. Ele vai dizer, querido, que nós fomos salvos pela graça, por meio da graça, e essa graça nos mudou completamente. Como é que a graça nos mudou? Nos mudou interiormente, amém, irmãos? Nos mudou, fazendo de nós uma nova vida, escrevendo uma nova história, né? Dando para nós, sabe, que sentido? A nossa vida agora, ela tem um começo, um meio e um fim, não é? Talvez antes você não tinha nem pensado nisso. Por que você nasceu, para que você vive e para onde você vai. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar, querido, através de Cristo, que a nossa vida tem sentido. Amém? E um dos sentidos, querido, dessa nova história. Amém? Jesus mudou nossa vida. Jesus deu, né, para nós, querido, como diz, uma nova história. Mudou nossa vida agora. Ela tem um propósito, ela tem um alvo, um começo, um meio e um fim. E no capítulo 3 ele vai dizer que nós descobrimos toda a abundância da plenitude de Cristo, através de Cristo, amém? Todos nós podemos usufruir da plenitude de Cristo. É como eu disse, não deixe que nada roube você de Deus, porque se as coisas roubarem você de Deus, você nunca vai provar a plenitude. Você nunca vai conseguir, sabe, queridos, ter a satisfação verdadeira em Deus. Sabe aquele crente insatisfeito com tudo? Por quê? Porque ele não é pleno no Senhor. E quando nós somos plenos em Deus, irmãos, o que acontece? Nós entendemos os processos, nós entendemos os seus planos para nós, e nós não vamos desanimar na caminhada, porque nós vamos descobrir a abundância que nós temos da graça, das bênçãos, da nova vida que recebemos em Cristo. E isso vai invadir os nossos corações para que nós venhamos levar essa vida para frente. Amém? Nós vamos levar essa vida para frente. Aleluia. Nós vamos revelar a vida de Cristo, porque é isso que o Senhor quer. Aleluia, que nós venhamos revelar, amém, a vida de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E quando chega agora no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, já ensinei toda a teoria para vocês. Já ensinei tudo que eu tinha que ensinar sobre Cristo, sobre a plenitude, sobre como vocês devem andar. Agora eu quero dizer para vocês, coloquem em prática. Sabe, irmãos, nós precisamos colocar em prática tudo que nós temos vivido. E uma das coisas que Paulo vai começar a dizer, que aprender, irmãos, é muito fácil. Colocar em prática é difícil. Tem aquelas pessoas que aprendem, mas nunca executam.
aquela pessoa, irmãos, que rapidinho ela aprende e já coloca em prática. Então há uma diferença de você ser conhecedor e de você ser praticante. Porque o Evangelho só vai mudar as nossas vidas, sabe, tanto em tudo, e até mesmo para sermos abençoados, quando nós pegamos tudo que aprendemos de Deus e começamos a colocar em prática. Verdade. E interessante que além de santidade, além de você conhecer as Escrituras, de você orar, de você jejuar, há um princípio, amém, irmãos? Para que Deus esteja em nosso meio, para que Deus ouça nossas orações, para que Deus nos abençoe. É um princípio chamado unidade. Eu tenho que me unir a você. Aleluia. Nós temos que se unir uns aos outros. Amém? Porque isso daqui, queridos, é essencial para Jesus. E Paulo, ele diz que ele roga. O que ele roga, irmãos? A Bíblia vai dizer que ele diz assim: eu rogo, pois, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Paulo inicia o capítulo aqui, irmãos, ele se enfatizando como prisioneiro do Senhor, que a vida de Paulo era dirigida pelo Senhor, conduzida pelo Senhor, a ponto de Paulo sofrer prisões por causa do Senhor, por pregar o Evangelho. Aleluia. Tão prático que era a vida de Paulo. Paulo vivia na prática, queridos, o Evangelho do Senhor, a ponto de ser escusado, maltratado, preso, açoitado, mas ele estava ali como prisioneiro do Senhor. E agora ele vai dizer, ele está rogando, ele está fazendo um pedido, ele está clamando aos crentes de Éfeso, que vivam de maneira digna. A maneira digna que Paulo está dizendo, irmãos, ele estava implorando para que os irmãos pusessem em prática todos os ensinos de Cristo, que eles pudessem viver tudo o que tinha aprendido, aleluia, porque isso se enfatizava numa vida de unidade, uma vida de unidade, porque Cristo, querido, ele promoveu a unidade. Lá em João 13, a Bíblia vai dizer que nos últimos momentos de vida de Jesus, ele estava fazendo o quê? Comendo pão com os seus discípulos. Jesus estava à mesa, Jesus estava ali ceando com eles. Jesus poderia estar chorando, Jesus poderia estar se escabelando, Jesus poderia estar brigando com Deus lá em algum lugar. Não, Jesus desejou, amém, a ceia com os seus discípulos, por causa da unidade. E naquela unidade, o que o Senhor declara? Eu os amei, enquanto estava com eles, e também amei depois. O Senhor amou até o fim, mesmo sabendo que havia um traidor no meio deles. O Senhor ainda pega o pão, ainda molha no prato e coloca na boca de Judas. O Senhor ali podia ter dado, dá licença, sai daqui, você é um traidor, nós não queremos você. Não, mas mesmo sabendo as intenções de Judas, o Senhor o amou até o final. Aleluia. O Senhor desejou aquela unidade. Sabe, meus irmãos, a maneira de nós vivermos, a maneira digna que o Senhor tem nos ensinado, queridos, é por tudo que Ele tem nos ensinado em prática, sabe? Porque, e principalmente, vivermos em unidade. Nós aprendemos isso com Cristo. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Jesus não quer todo mundo igual. Jesus não quer soldadinhos. Jesus não quer todo mundo, irmãos, robozinhos, caçado, não. Jesus quer que nas nossas diferenças nós possamos estar unidos. Sabe por quê? Por causa do propósito. Aleluia. O maior propósito da minha união com você é um só, é Cristo. Amém. É Cristo. Amém? Glória Sabe, a Deus. Queridos? E isso precisa colocar em prática através daquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. A palavra de Deus tem nos ensinado em tudo. E uma das coisas que a palavra ensina é sobre essa unidade, é como viver dignamente. De viver dignamente é viver unido com o meu irmão. Aí eu pergunto, pode? Será que pode, irmãos? Pessoas diferentes viver unido? Será que pode? Pessoas diferentes concordar um com o outro? Será que pode? Aí eu pergunto para você, sim ou não? Sabe por quê? É possível sim. Vou te dar um exemplo. Aqui tem corintiano? Levanta a mão quem é corintiano. Tem alguém palmeirense aqui? Tem alguém São Paulino? Amém. Então, nós torcemos para times diferentes, não? Mas nós estamos no mesmo ambiente. Tem alguém brigando aqui? Não. Somos diferentes. Mas nem isso impede sermos diferentes
torna-se para um time diferente de nós comermos junto, de nós estarmos junto, de nós cultuarmos junto, amém? De nós prosseguirmos junto. Não é porque vocês torcem para um time, eu para o outro, não é porque um gosta de uma coisa, né, pensamos diferente, que isso nos impossibilita de amarmos uns aos outros. É necessário amarmos uns aos outros. E isso vem para quê? Para que nós possamos manter a unidade. E a unidade é para manter na adversidade, irmãos. Sabe? Para que Cristo seja revelado, aleluia, que Ele está em nós. Ele é o promotor. Aleluia. Não é nós. O homem, ele monta a uniformidade, não é verdade? É ele que criou. Mas a unidade é projeto gerado no coração de Amém. Deus. Glória a Deus. É juntar o diferente. É juntar o branco com o negro, é juntar, sabe, querido, o paranaense com o baiano, é juntar, irmãos, pessoas diferentes, no mesmo ambiente, comendo junto, cultuando junto, sabe, indo para o mesmo caminho junto, assim espero, que é o céu. Sabe Amém. por quê? Porque quem promove isso em nós é o Espírito Aleluia. Santo, é o Senhor Jesus. E olha, irmãos, hoje em dia nós temos tido no mundo, o mundo não consegue se unir. Mas por quê? Por causa dos partidos. Partido só divide a casa. É como eu disse lá na tua casa. Se tem partido entre a esposa e o marido, entre o filho, entre a sogra, o genro, irmãos, a casa está dividida. Não vai subsistir. Então é por isso que não dá, irmãos, por mais que sejamos diferentes, mas em Cristo nós podemos andar juntos. Nós Aleluia. podemos caminhar junto. Eu sei que é difícil, por isso que Paulo rogou, Paulo implorou, porque ele sabia que não era fácil unir um povo tão diferente para que junto pudessem trabalhar unidos por um só propósito, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que o inferno é unido? Sabe por que o inferno é unido? Eles não trabalham desunido. Porque quando falaram para Jesus que Jesus expulsava demônio pelo Beelzebu, Jesus falou: está errado. Você já viu um demônio expulsar outro demônio? Um demônio não vai contra o outro demônio. A luz vai contra as trevas. Não é verdade? As trevas não vai contra as trevas. E luz não pode ir contra a luz. Nós somos luz. Nós não podemos ser inimigos. Nós temos que ser amigos, mesmo pensando e vivendo em lugares de maneira diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja se une, Jesus já promoveu essa unidade lá atrás, há 2000 anos lá atrás, quando ele disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Amém. Jesus está Glória a falando Deus. da unidade, porque quando a igreja se reúne, o inferno não pode resistir à igreja. A igreja tem poder e autoridade. Aleluia. Jesus disse: aonde, aleluia, tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio Aleluia. deles. Unidade. O Senhor vai estar presente. E o Senhor também diz que o que 2 ligar na terra será concordado no céu. Tem que ter concordância, tem que ter unidade. E principalmente, irmãos, você já viu seu fígado brigando com o teu pâncreas? Você já viu o teu olho metendo pau na tua orelha? Você já viu o teu olho falando mal da tua boca? Não! Porque cada um precisa do outro para sobrevivência. Aleluia. Jesus, ele fez bem, irmãos, quando colocou a igreja como o corpo dele. Porque o corpo precisa viver unido. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia. E nós vamos conseguir colocar isso em prática através dos ensinos que nós já temos tido. Irmãos, desde que nós recebemos Jesus há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, as escrituras, ela vai levar para um só propósito: unidade. Unidade com Cristo, unidade com a igreja. Amém. Unidade, meus irmãos. Isso é muito importante. A oração em unidade, o trabalho da igreja em unidade, o serviço em unidade. Aleluia. Aí sim o mundo vai saber que Cristo nos enviou. Sabe a força do cordão de 3 dobras? Não é porque
eu estou unida com o Edson, é porque Cristo está no meio. Ele é a força do cordão de 3 dobras. Cristo é a força da unidade da igreja. E muitas vezes nós não precisamos, talvez você não concorde com isso. Eu não concordo com isso, não quero ser unido, não quero, amar uns aos outros, não quero. Mas é escolha tua. Só que você não vai fazer parte também das bênçãos que é trazida sobre a união, sobre a igreja. Verdade. Porque lá, irmãos, aleluia, quando o salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, lá embaixo diz que o Senhor abençoa. Na onde há união, Ele ordena a bênção. Vai lá e entrega a bênção dos meus filhos. Aleluia. Porque naquele momento, sendo A e B, sendo C e D, eles estão no mesmo espírito. Amém. Eles estão, ali naquele momento com o mesmo objetivo. E nós só vamos conseguir levar essa bandeira que nós fomos enviados por Deus, revelando o amor de Deus. O mundo não conhece o amor. A Bíblia diz que a iniquidade aumentaria, o amor de muito esfriaria. Mas não pode esfriar o amor da igreja. Já pensou, irmãos? No mundo já não tem amor. No mundo é só violência. No mundo é só morte, matança. E já pensou se a igreja também não revela o amor de Deus? Se a igreja não amar uns aos outros, como nós vamos fazer diferença? Como nós vamos fazer diferença, queridos? Então a unidade, ela é poderosa. Quando você ora em conjunto, quando você jejua junto, quando você cultua Deus junto, irmãos, há uma grande força liberada para nós. Há uma grande força do céu liberada para nós, amém? Deus, querido, aleluia, Ele promove esse ajuntamento. Deus sonhou a gente, irmãos. E Deus não sonhou a gente, tudo igualzinho não. Deus sonhou a gente, a Bíblia diz lá, Jeremias diz que mesmo no ventre da mãe o Senhor já nos conhecia. Então Ele sabia que você seria o João, que a outra seria a Maria. Ele sabia de quem você, o que você passaria, o que você faria. O Senhor sabia, mas o Senhor nos sonhou, nos criou, nos desejou. O Senhor morreu pela gente, meus irmãos. Ele não morreu só por um, por dois, Ele morreu por todos nós. O próprio Espírito Santo nos chama a nos reunir, porque quando reunimos, querido, o poder de Deus desce. Sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes? Eles estavam reunidos. Sabe por que eles cresciam? Porque eles tinham tudo em comum, viviam reunidos. Então a unidade, irmãos, procede às bênçãos. A unidade move o desejo do coração de Deus para nos unir. Mas queridos, há algo que nós precisamos ver dentro do nosso coração. Para que nós venhamos promover a unidade, para que eu venha ser unido, eu com meu irmão, eu preciso ser humilde. Paulo diz, queridos, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque, querido, o soberbo, ele é arrogante, ele é egoísta, ele só pensa no seu umbigo, ele não pensa nos outros, ele não pensa no próximo. Mas o humilde pensa. O humilde, irmãos, até deixa os seus afazeres para poder cuidar do próximo. O humilde, às vezes, ele divide o seu pão para poder matar a fome do outro, porque ele não pensa só em si, ele pensa nos outros. Aquele que é humilde, meus queridos, que não tem esse espírito orgulhoso, mas tem esse espírito de humildade, a qual Cristo mesmo, que Ele nos ensinou, não deseja o mal do próximo, não fala mal do próximo. Se vê o teu irmão caído, não vai dizer bem feito, não, ele vai lá, ele vai socorrer, ele vai levantar, ele vai orar, que ele vai fazer algo, ele vai se comover pela necessidade daquele que se... Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse é o mesmo sentimento. Você nunca viu na Bíblia Jesus passar de largo de ninguém, até mesmo do pecador. O Senhor estava ali pronto para derramar amor. A igreja nasceu para derramar amor. A igreja vive para revelar Jesus ao mundo. Glória a Deus. Nós vamos revelar Jesus ao mundo só nas bênçãos material, só porque nós estamos ganhando aí? Não, irmãos. Porque tem ricos no mundo também, mais ricos do que nós, mas são egoístas, são orgulhosos. Irmãos, e tem ricos lá fora que não são cristãos, que estão dando baile
nos cristãos, no amor, na piedade, na misericórdia. Oh, meus irmãos. Então, o Senhor ele tem movido isso muito. Quando eu deixo de estar do teu lado, quando você deixa de estar do lado do teu irmão, sabe, por causa de coisinhas, por causa de picuinhas, porque eu não me dou, eu não gosto. Irmãos, isso não é para nós mais. Jesus já levou essa velha natureza, sabe? Nós recebemos de Cristo esse espírito humilde, sabe? Esse espírito quebrantado. Sim, irmãos, sabe, quem é humilde, olha a pessoa que está do seu lado com amor, com doçura, com mansidão, sabe, é tardio em brigar, em reclamar, em xingar, sabe, até mesmo ele pesa as suas palavras para não magoar. O crente, como foi falado aqui pela pastora, a boca libera a bênção, mas a boca tem liberado tanta ferida. Irmãos, não é para a gente ser assim, sabe, nós não podemos ferir os outros com a nossa boca. Sabe? Ah, mas merece, mas você não é juiz da vida de ninguém. Verdade. O único juiz é Cristo, o único juiz é Deus. Você não pode sentenciar um irmão à morte, à condenação, você não é Deus. Porque, né, a vida, ela é uma roda gigante. Hoje nós estamos lá em cima, amanhã nós podemos estar lá embaixo. Então a gente não pode condenar. Amanhã Jesus pode pegar aquele perdido, salvar e ainda colocar sentado perto de nós, dando glória a Deus, aleluia. Aleluia! Nós não sabemos, meus irmãos. Então que nós venhamos usar, pedir a Deus, Senhor, me dá essa graça. De tudo que eu tenho aprendido enquanto eu estou vivendo com o Senhor, que eu venha derramar, que eu venha demonstrar, Senhor, que eu venha aplicar tudo isso através da unidade com meus irmãos, que eu venha chorar com os que choram, que eu venha me alegrar com os que se alegram, que eu venha, querido, sabe, a necessidade do meu irmão passa a ser a minha necessidade, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa chega para nós, tal pessoa está passando isso, o casamento acabou, ou então entrou doença, aconteceu qualquer coisa, a gente fala assim, tá vendo? Porque não tem Deus, tá vendo? Porque não orava, não, irmãos, vamos ser solidários, vamos nos manter unidos, vamos abrir o nosso coração para dar apoio, vamos ser pacientes. Sabe, queridos, aquele que é humilde, aquele que é manso, aquele que é dócil, sabe, ele não luta pelos seus direitos, ele não discute com os outros, ele é paciente, ele ora, sabe, ele ora para que Deus venha, sabe, queridos, bradar, para que Deus venha, sabe, não dá para a gente, como hoje o pastor pregou aqui, que a gente venha ser honesto. Amém? Você não precisa usar um artifúgio para poder, sabe, espetar os outros. Não, irmãos, nós precisamos estar unidos. E essa união vai trazer saúde para o corpo. Essa união que é debaixo da humildade vai fazer com que nós venhamos se esforçar cada vez mais para dar um suporte uns aos outros. E o que é suporte? Será que alguém pode se apoiar em você? Será que se eu chegar com a minha dor, com a minha luta, será que você me deixa eu pôr a minha cabeça no teu ombro? Será que você me suporta? Será que se suportar, irmãos, é dar apoio, é dar suporte, é ser base, é ser apoio para as pessoas se apoiarem, chorarem, até elas poderem ser saradas, restauradas, curadas, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, para a gente deixar esse olho crítico. Hoje eu não vou no culto porque hoje é o fulano que vai pregar. Hoje eu não vou cantar porque é o fulano que está cantando. Irmãos, isso não promove a unidade, isso promove a divisão. E quem vai deixar de ser abençoado é você. Verdade. Sabe, tudo que há no corpo de Cristo, que nós venhamos se ajuntar. Está vendo algum defeito, está vendo algum problema, vamos se ajuntar para a cura. Está vendo uma necessidade, vamos se ajuntar, vamos apoiar. Irmãos, isso faz parte do reino de Deus. Isso faz parte, irmãos. E isso vai favorecer nossa casa. Porque nós vamos aprender com a palavra. Nós vamos viver aqui dentro e vamos levar para o nosso lar. Aleluia. Nós vamos também suportar nossa família. Sim, eu sei que em cada família tem uma ovelha negra. Em cada família tem alguém que a gente não se dá bem. Mas nós vamos aprender a suportar, a amar. Nós vamos aprender, irmãos queridos, sabe, a ter a humildade de socorrer, de ajudar. Nós não vamos atacar. E para isso nós temos que se esforçar, irmãos. Porque uma coisa é certa, isso aqui é pré-ensaio. Daqui a pouco nós já vamos para casa. Você não vai me ver, nem eu vou te ver.
mas no céu é eternidade. Verdade. É eternidade. Se nós não nos suportarmos aqui, no céu alguém vai ficar de fora. Alguém vai ficar de fora. Se nós fizermos partido aqui, lá no céu, um vai entrar. Porque não vai ter partidarismo. Lá não vai ter um cantinho para pastor, um cantinho para o pastor, um cantinho para o irmão. Não. Lá é um povo. Lá é a igreja do Senhor. Aleluia. Vai estar toda unida no mesmo propósito, louvando a Deus 24 horas. Aleluia. Esse é o nosso propósito. Lá não vai ter cargo. Lá não vai ter cargo. Eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso. Não, lá não vai ter. Lá nós vamos ser, graças a Deus, de Deus. Nós vamos ser todos iguais. Mas para promover, chegarmos lá, nós temos que conservar a unidade agora. Aleluia. Espírito agora. Sabe, quando entrarmos nesse ambiente, que você se esforce, meus queridos, para poder viver esse vínculo, para você poder amar o teu irmão, com defeito que ele tem. Porque só Jesus pode trabalhar. Nós vimos aqui o testemunho da nossa irmã Leonice. Eu achei até bonitinho ela falar que a gente tem defeito. Que mesmo que a gente fala que a gente não tem, mas sempre a gente tem um defeitinho. Sempre a gente tem um pecado, né? Mas quando a gente reconhece esse pecado, irmãos, o que acontece? Deus brada com a luz. Deus brada com a luz. Ela viu os céus. Ela viu como se Jesus falasse: olha, Leonice, eu reconheço a sua fraqueza, mas olha aqui, ó, eu estou aqui para cobrir você e para te abençoar. Amém, irmãos? A gente reconhecer os nossos falhas, os nossos pecados, sabe, irmãos, é tão difícil. Porque quando eu olho o pecado do outro, é muito mais fácil. Jesus falou isso. Jesus falou: olha, tira a trava do teu olho primeiro, para depois você tirar do teu irmão. Verdade. Porque todo aquele que muitas vezes quer tirar do irmão, tem uma trava também na vida dele. Então, queridos, nós venhamos, sabe, nesse tempo agora, em que a igreja está tão, sabe, ficando tão vazia, as pessoas estão perdendo a motivação, as pessoas estão deixando muitas coisas roubarem eles da presença de Deus. Não deixe que nada roube a tua unidade. Aleluia. A tua unidade com a tua igreja, a tua unidade com o povo de Deus, a tua unidade com os crentes. Sabe, irmãos, eu já ouvi pessoas dizer: eu prefiro estar no mundo que estar na igreja. Irmãos, o mundo é perverso. Não falem isso. Eu me dou bem com o ímpio, mas me dou bem com o crente. Irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque o Senhor sabia que nós seríamos diferentes. Mas o Senhor deu bem com todo mundo. E nós precisamos viver essa palavra, fazer esse esforço. Porque nós precisamos ir até o fim. Eu preciso ir até o fim amando vocês, se eu quero ir para a glória. Se não, irmãos, o perdão existe. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes o meu irmão? Não, Pedro. Não só 7, né? Mas 70 vezes 7. Se ele pecar contra você, você perdoa. Não tenha inimizade. Não faça inimigos, Pedro. Sabe? Promova a paz, Pedro. Sabe? E Pedro pôde usufruir disso. Quando Pedro estava preso, Pedro estava numa sentença de morte. Quem estava orando por Pedro? A igreja. A igreja tem força, irmãos. Eu costumo dizer para os nossos obreiros: falei, irmãos, pare de brigar numa da igreja, porque a igreja tem força. A igreja unida, ela move o céu. Se a igreja orar unida, até as cadeias se quebram. Verdade. As correntes quebram. Aleluia. Sabe, meus irmãos, nós vimos naquele dia que a igreja estava orando por Pedro. E a Bíblia, sabe, narraram aquilo, para que nós pudéssemos saber a força da igreja. E foi tão rápido o agir e a resposta da oração da igreja, que quando Pedro chega na casa lá da Maria, do João Marcos, lá da mãe dele, quando bate, eu pensei que era um espírito. Mas não era, era Pedro que já estava liberto. Aleluia. Era Pedro que já estava livre. Tem coisas que nós vamos fazer, tem coisa que nós não vamos, tem coisa que é para Deus, mas ajudar, suportar, orar, amar, andar junto, irmãos, nós podemos fazer. Nós podemos, mesmo com a nossa pouca força, nós podemos, sabe, promover e conservar a unidade, sabe, no meio do corpo de Cristo, nos aproximar mais uns dos outros, sermos dóceis uns com os outros, porque unidade não é só ficar junto. É como eu disse, daqui a pouco eu vou embora, você também vai, eu só vou te ver terça-feira, e se você vier no culto. A gente se fala muito mais pelo WhatsApp às vezes, do que até mesmo assim, olhando um cara a cara no outro. Mas, querido, a unidade não é só ficar junto. A unidade não é só caminhar junto.
a unidade é nós permanecermos juntos, no mesmo propósito, no mesmo coração, mesmo espírito e na mesma alma. Sabe por quê? Quem traz a unidade é o próprio Deus. Lá em João 17, a Bíblia vai falar para nós, queridos, que foi o Senhor que promove, aleluia, essa unidade. E Paulo confirma aqui no verso 4, há um só corpo, um só espírito, como foste chamado a uma só esperança da nossa vocação, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e todos por todos. Amém? Amém. Tem alguém chorando do teu lado? Consola. Tem alguém precisando? Ajuda. Tem alguém, talvez você não precise, talvez não tenha dinheiro para ajudar, irmãos, mas ajuda em oração, ajuda numa palavra, conta o teu testemunho para ele. O teu testemunho vai edificar, vai fortalecer aquela pessoa, mas não abandona, não vira as costas. Sabe o que a igreja faz quando alguém se desvia? A gente vira as costas, a gente muda de rua. Quando a pessoa sai da igreja e desvia, quando a gente vê a pessoa na rua, a gente muda de calçada. Como que eu vou mostrar que Jesus me enviou? Ele não frequenta mais a igreja, mas ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Verdade. Eu preciso cumprimentá-lo. Boa tarde, bom dia, como vai? Está tudo bem? Mas às vezes a gente se acha melhor do que os outros. E não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho me põe abaixo de vocês. O Evangelho me põe como servo. O Evangelho me põe para lavar os pés dos meus irmãos. Aleluia. O Evangelho não me põe porque eu sou pastor acima de ninguém. Ele me põe abaixo. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Verdade. A quem muito é entregue, muito lhe será exigido. É por isso, queridos, que muitas vezes as bênçãos ficam retidas por causa que a gente não consegue estar unido. Por causa das nossas diferenças. Por causa das nossas diferenças. Eu ouvi falarem hoje que hoje é um dia que não poderia sair na rua. Porque há dois times, né, hoje praticamente aí, né, jogando, Lula e Bolsonaro. E aí, se eu saio com a bandeira do Brasil, eu estava passando ali, um homem já levantou a mão, falou um palavrão, porque um estava lá com a placa lá do Bolsonaro e o outro do Lula. Você está entendendo, irmãos? O mundo vive com partidos, não é verdade? Seja o Lula ou seja o Bolsonaro. Quem ganhar vai ser o presidente do Brasil. E nós não vamos poder fazer nada. Verdade. Como já foi falado aqui. Amém? Agora, na casa do Senhor, nós podemos caminhar melhor. Caminharmos mais juntos. Sabe? Não existe só os jovens na igreja. Não existe só os varões. Não existe só as irmãs. Existe um corpo. E esse corpo funciona como unidade. Porque nós temos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só esperança e uma só fé. Aleluia. Porque a palavra vai dizer para nós lá em João 17 que o Senhor orou por nós, lá em 2000 anos atrás, quando ele fala da unidade. Amém? Ele fala da unidade, da trindade. A trindade, irmãos, é unida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem unidos. Amém? E eles deram para nós essa essência, para que nós nele possamos viver unidos. Mas, como eu disse, o inimigo da unidade é o orgulho. O inimigo da unidade, irmãos, sabe, é a falta de amor. Sabe, é a arrogância das nossas palavras. É nós queremos achar que somos melhores que os outros. Irmãos, a vida é construída, sabe, por oportunidades. Se vocês têm oportunidade de fazer o bem, façam o bem. Amém? Talvez a oportunidade é hoje de você chegar para o teu irmão, sabe, que ele dividiu o teu dom. Você sabia que até o teu dom é para promover a unidade do corpo? Aleluia. A tua habilidade é para promover a unidade do corpo. Mas tem gente que não exerce o seu dom só para não abençoar o outro. Não exerce um dom de profecia, um dom de cura, um dom de milagre, até mesmo um dom de oração. Por quê? Não merece. Ah, não vou fazer. Mas os nossos dons, todas as nossas habilidades que Deus dá, é para promover a unidade do corpo de Cristo. Amém. E para mostrar ao mundo que Jesus nos enviou. Amém? Glória a Deus. Terminando, irmãos, abre suas Bíblias lá em Atos, capítulo 2,
Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: quem não quer uma igreja dessa, né, irmãos? Mas nós podemos ter uma igreja dessa. Amém. Se nós deixarmos que o Espírito Santo mova no nosso coração, e se nós começarmos a viver unidos, não só estar junto, mas caminhar junto e ficar junto até o fim, nós vamos ter uma igreja como essa. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, os seus bens, e distribuíam o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Tudo em comum, tudo sem partido, e o Senhor fazia prodígios e maravilhas. Amém? Os dons da igreja é para que nós venhamos ser unidos, para que nós venhamos ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Todos aqui, nós estamos se aperfeiçoando para morar no céu. Amém. Amém? Todos nós ainda não estamos preparados, porque se você estiver preparado hoje, tchau, com certeza o trem vai passar e vai te levar. Deus não vai deixar você aqui. Os que ainda estão aqui é porque o Senhor ainda está transformando, o Senhor está moldando, e o Senhor ainda vai usar a tua vida para algo, ainda tem ainda um propósito de Deus para nós. Amém. E talvez o propósito é que você ajude o teu irmão, é que você ame o teu irmão, é que você dê suporte ao teu irmão, que você promova a unidade com o teu irmão, que você respeite o teu irmão, sabe, irmãos? Respeito que eu falo é você, muitas vezes, mesmo que ele seja diferente, sabe? Que você não venha maltratar, ignorar, mas que nós venhamos suportar, encorajar as pessoas, dar apoio para que elas possam ficar firmes na presença de Deus. Não é dar apoio ao pecado, é dar apoio à pessoa, para que ela não venha se distanciar do caminho de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Amém? Porque a ceia do Senhor é uma mesa sagrada. A ceia do Senhor chama-se a mesa da comunhão. A comunhão nossa com Deus e a nossa comunhão junto. Então, vamos pedir. O ano está acabando. Muitos frutos, muitas sementes foi liberada este ano. Muita semente. Só que nós precisamos que com essas sementes que foi liberada no nosso coração, agora promover a edificação do corpo, promover o crescimento do corpo, promover, o fortalecimento do corpo, através da unidade. Amém? E que eu e você possamos estar unidos, que eu e você possamos, na verdade, caminhar juntos, estarmos juntos, não só hoje, no culto, mas em todo momento, até a volta do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos ter a liberdade de chegar nos irmãos, amém? E pedir uma oração, e pedir um suporte, que nós saberemos que aquela pessoa não vai sair correndo, aquela pessoa vai dar um suporte, vai nos ouvir, vai orar conosco, vai dividir as cargas, vai chorar com a gente, porque é isso, irmãos, que o mundo não tem, mas a igreja precisa ter. Amém? Essa comunhão, essa união, para que nós possamos, queridos, caminhar junto e morarmos no céu. As bênçãos do Senhor é liberada no momento que nós praticamos, aleluia, a vontade do Senhor. Vamos em pé, meus irmãos. Aleluia. Quando você olhar para o lado e que você não vê o teu irmão que você está acostumado a ver, olhe por ele. Talvez ele não veio no culto porque ele está doente, talvez está passando uma dificuldade, uma luta. Olhe por ele e fala: Senhor, hoje o meu irmão não estava lá no culto. Hoje eu olhei, Senhor, e não vi a minha irmã, não vi meu irmão. Ô Senhor, o que aconteceu? Alcança, visita, socorre, ajuda. Irmãos, sabe, vamos ser família. Vamos ser família, vamos se achegar mais, irmãos, amém? Não só em dia de festa, em dia de churrasco, não, vamos nos ajuntar como irmãos, amém? Vamos fazer do culto uma celebração genuína de uma igreja viva, de uma igreja que tem
poder e autoridade. Sim, irmãos, porque se nós orarmos unidos aqui, como já oramos, com certeza, irmão, a resposta é de Deus. Amém? Portas de emprego se abrirão, vidas serão salvas, famílias serão restauradas, porque nós estaremos em unidade. Amém? Quando a igreja promover alguma coisa, nós não vamos criticar. Se nós não pudermos ajudar, nós também não vamos criticar. Mas se nós pudermos ajudar, nós vamos estar ali. Amém, meus queridos? É necessário, a gente não sabe, não é verdade, no dia de amanhã. Amém? Esses dias nós estávamos aqui, né? E eu achei muito bonito, irmãos. No meio da reunião foi liberado 12 mil o velório do nosso pastor que faleceu. A família tinha feito uma dívida, não tinha, né, muito dinheiro, no instante, irmãos. Cada um povo aqui no instantinho. O nosso problema talvez não seja nem dinheiro, mas o nosso problema seja chegar para a igreja e falar: eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo, quero andar em unidade com você. Amém? Eu chegar na Sinara e falar: Sinara, eu te amo em Cristo, conte comigo. Né? Se você precisar de um suporte, eu estou aqui para te ajudar, para orar com você, para dar o meu ombro, para te respaldar, para te socorrer. Sabe, irmãos, nós precisamos muito dessa unidade. Isso é o que Cristo quer promover. Nós não vamos fechar esse ano, amém, irmãos, distante uns dos outros. Nós não vamos fechar esse ano, sabe, irmãos, tão afastados de Deus, sabe, tão afastados da casa do Senhor. Vamos pedir para Deus que nós venhamos novamente amar a casa de Deus, amar estar com os irmãos, sabe, a gente não vê o dia do culto, que é para nós rever a Rose, que é para nós rever o presbítero Valdir, sabe, que é para nós rever a Simone, né? E não chegar no dia do culto, a gente fala: poxa, hoje tem culto, eu acho que eu não vou, porque eu não gosto do fulano, eu não gosto do Bertano. Não, irmãos, isso não é de Deus. Amém? É por isso que a Bíblia diz, sabe, queridos, de muitas maldições que têm caído sobre as vidas, por causa, sabe, das durezas dos corações. Mas hoje Deus quer liberar, aleluia, bênção sobre nós, através da unidade. Amém? Que você ame, que você, sabe, não deixa que o orgulho invada o teu coração, o egoísmo. Para de olhar só para você. Para de orar só para você. Para de ver só o seu problema. Ou veja o problema do outro. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas que nem problema têm, mas não conseguem nem olhar o problema do outro para orar. Não digo nem para solucionar, mas para orar pelo problema. A gente só vê os nossos problemas, nós só oramos para nós, só pedimos para nós, só vivemos em torno de nós. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Está ali, irmãos, eu marquei um relógio de 12 horas. Eu estou aguardando vocês falarem para mim: pastora, pode pôr meu nome lá que eu vou orar meia hora nesse dia. Olha, eu vou orar de tal hora a tal hora. Eu vou lá na igreja orar. Eu vou dar lá minha uma hora, minha meia hora lá, para me orar pelos meus irmãos, para me orar pela igreja, para me orar pelos que vão descer as águas do batismo, para nós orarmos para ganharmos almas, para nós orarmos para vencer as guerras. Eu vou estar lá, pastor, eu vou estar lá junto, orando, nem que for meia hora, eu vou lá, marque o meu nome aí, se é das 6 às 7, das 7 às 8, não sei que horário. Mas sabe, irmãos, não fique isento da unidade. Promova que dessa unidade, para o crescimento, para o fortalecimento, para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o pâncreas complica o corpo. Então não adianta a gente falar que, ai meu Deus, eu sou pé, não tem problema. Cortou, arranca fora, mas você vai andar mancando. O corpo não pode andar mancando. Nós precisamos, queridos, socorrer uns aos outros em oração, sabe? Nós precisamos revelar esse Cristo que há em nós, amarmos uns aos outros, mesmo sendo humilhado, caluniado, pisado. Jesus falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, a vida tem me ensinado muito, sabe? A vida tem me ensinado muito a amar o meu inimigo, a orar pelos que me perseguem. A vida tem me ensinado muito a, quando alguém bater na minha porta, tocar o meu telefone, eu não falar que eu estou ocupado, eu não virar as costas. Porque assim como o Senhor tem levantado pessoas para me socorrer, para me ajudar, o Senhor também tem feito eu de suporte na vida de outras pessoas. Seja suporte, ajuda, tenha paciência, sabe? Tenha paciência, seja útil. Às vezes, né, a gente fala: oh, não tem dinheiro, eu não sou nada nessa vida. Ei, peraí. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Jesus Cristo é tudo. Como é que você não é nada? Ainda tem coragem de falar assim: eu não sou nada nessa vida. Eu não tenho nada. Olha a minha vida como é que é. A sua vida é
E aí nós começamos a andar em círculos. E Deus tem que estar moldando, nos quebrando, e nos refazendo, e nos fazendo de novo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que seja uma semana agora, sabe? Uma semana que você possa dizer que o teu irmão, eu te amo em Cristo. Não importa se você é o João, se você é o Manuel, se você é a Maria. Eu te amo em Cristo. E conta comigo se você precisar. Conta com a minha oração. Eu estou do teu lado. Sabe, irmãos? E vocês não se deixarem ser roubados essa semana. Porque Deus está me falando que o diabo vai tentar roubar o teu tempo com Deus. Não permita. Não permita. Porque é isso que ele quer, deixar você desanimado. Ele quer que você, sabe, se ocupe de tantas coisas, menos com as coisas espirituais. Não permita, sabe por quê? Porque tem vitória para você. Deus tem bênção a revelar para você. Deus tem mistérios para mostrar para você. Só que a gente não pode se distanciar da graça e da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Continue orando pela igreja. A igreja precisa muito de oração. Quando eu falo igreja, eu falo de todo o corpo de Cristo. Há muita gente doente, há muita gente necessitada, amém? E necessita da nossa oração. E se nós juntos continuarmos orando, eu sei que Deus vai agradar, vai curar, vai abençoar, vai livrar, vai salvar, vai fazer coisas maravilhosas, amém? Nessa última oração, nós vamos orar por isso. Para que o Senhor nos conceda esse espírito humilde, para que o Senhor nos ajude a se esforçar para conservar a unidade do corpo, para que nós venhamos pôr em exercício tudo que nós temos aprendido da palavra de Deus, amém? Oramos pela igreja, oramos pelo propósito desta igreja, amém, meus irmãos? Eu tenho um desafio até o dia 15, o desafio é financeiro, mas eu creio nesse Deus que é poderoso, que se necessário levantará até os corvos para poder abençoar, mas que a gente vai conseguir cumprir todos os propósitos que a igreja precisa, porque se vocês estiverem orando comigo, o Senhor bradará do céu, Ele vai enviar socorro, seja pela tua mão ou pelas mãos de outro, mas o Senhor vai enviar, porque a igreja, irmãos, trabalha assim, dependendo uns dos outros, amém? Como? Nós dependemos de Cristo, mas Deus deixa que eu e você também possamos ajudar para que nós venhamos ser abençoados, amém? Feche os seus olhos, querido Deus, neste momento, Senhor, nós oramos, Senhor amado, pela unidade da Sião. Nós oramos, Senhor, para que os portais do inferno sejam quebrados, que traz desunião, Senhor, que traz partidarismo, que coloca, meu Deus, frieza nos corações. Que nessa noite, meu Deus querido, através da Trindade de Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós venhamos amar uns aos outros. Não importa, Senhor, que eles tenham, meu Deus querido, gênios diferentes, pensamentos diferentes. Não importa, Senhor, que eles torçam para times diferentes, mas que nós possamos, Senhor, estar junto, andar junto, viver junto, comer junto, cultuarmos juntos, Senhor. Aleluia, orarmos junto, trazendo, meu Deus, a glória de Deus para o ambiente das famílias, para o ambiente da igreja, para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, para que o diabo não consiga dividir essa igreja, para que ele não consiga dividir esse rebanho, que o Senhor venha fechar, meu Deus, todos os portais, que o Senhor venha trazer, meu Pai amado, um amor, meu Deus, tão grande em nossos corações, que nós venhamos amar, meu Deus amado, até aqueles que nos perseguem. Que o Espírito Santo deixe o nosso coração, Senhor, dando força, Senhor, para que nós possamos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar, meu Pai, dar apoio, meu Deus querido, que nós possamos mostrar ao mundo que nós fomos enviados pelo Senhor, para revelarmos um Deus grandioso, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que ajuda, um Deus que se levanta, meu Deus, um Deus que trabalha em unidade. Traz, meu Deus, aperfeiçoamento para esse corpo, traz crescimento, traz saúde, meu Deus querido, traz alegria no coração por estar junto. Prepara, meu Deus querido, aleluia, Senhor amado, os ambientes celestiais, para que a chuva de bênção desça sobre nós, para que quando estivermos reunidos, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor, o nosso coração esteja junto no Senhor. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai liberar bênçãos, bênçãos sem medidas, meu Pai, para lares, famílias, meu Deus, que aqui estão. Senhor, que o Senhor é aquele que destrava, Senhor, a vida financeira. A partir do momento, meu Deus, que aquela mulher, Senhor, aleluia, deu o seu último pão, ela fez, meu Deus, aquele último bolo para o homem de Deus, Senhor. O Senhor trouxe multiplicação na casa dela, houve unidade naquele momento, Senhor, para a vida daquele profeta. Assim também como
o Senhor multiplicou os pães naquele dia, o Senhor é de multiplicar também todo o recurso do seu povo, o Senhor é de multiplicar a saúde, o Senhor é de multiplicar, meu Deus querido, aleluia, a esperança, a graça, meu Deus, a alegria. Sim, meu Deus, o Senhor é aquele que vai promover a saúde, meu Deus, o Senhor é aquele que vai repreender, Pai, no mundo espiritual as enfermidades, trazendo para os nossos irmãos saúde e vida abundante, amor, meu Pai amado, amor, meu Deus querido, que nós vamos sentir saudade dos nossos irmãos, nós vamos sentir falta deles, meu Deus, nós vamos querer estar próximo deles, meu Pai, dando um abraço gostoso, assim como o Senhor tem nos abraçado, Senhor, com a sua presença. Nós vamos dizer para os nossos irmãos que eles são preciosos, nós vamos dizer para os nossos irmãos o quanto que eles são valiosos, meu Deus, o quanto, meu Deus querido, nós os amamos, Senhor. Senhor, coloca no nosso coração esse amor, sara o corpo, Senhor, sara, meu Deus, os membros, sara os órgãos, sara, meu Deus querido, para que esse corpo caminhe em unidade, caminhe, meu Deus, em poder, em autoridade, Senhor. Tira todo o partidarismo, Senhor, tira, meu Deus, toda a arrogância dos nossos corações, que nós não venhamos criticar uns aos outros, Senhor, mas orar uns pelos outros. Que o diabo não tenha como nos acusar, Senhor, que nós possamos ver as qualidades dos nossos irmãos, não só os defeitos, que nós venhamos orar para que Cristo seja aperfeiçoado na vida dos mais fracos, sim, meu Deus, para que Jesus seja gerado, Senhor amado, na vida daquela família que precisa de socorro e de respaldo. Senhor, Tu nos levantou, Senhor, para fazer a diferença. Ajuda, Senhor, a ser diferente. O Senhor colocou-nos num ponto estratégico, Senhor. Algo o Senhor tem preparado para nós nessa cidade, algo o Senhor tem preparado para nós nesse bairro, Senhor. Mas tira de nós, meu Pai amado, aleluia, tudo aquilo que nos afasta uns dos outros, e que a presença de Deus traga esse amor, Senhor, que nós venhamos sentir falta, saudade, que nós venhamos se preocupar uns com os outros, meu Deus, entender uns aos outros, Senhor, ensinando, acolhendo, meu Deus querido, que o Senhor coloque esse amor, e que nós venhamos viver a promessa desse amor, dessa unidade, que o Senhor libere do céu, Senhor, bênçãos sem medidas, que o Senhor abra os céus para nós, Senhor, e toque o coração, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem aberto portas de trabalho, mas tem gente aqui que precisa, meu Deus, de portas, precisa, meu Deus, que documentos sejam assinados, precisam, meu Deus querido, que os seus familiares sejam salvos, meu Deus, e é por isso que nós lutamos, Senhor, junto contigo, Senhor, para alcançar a vitória dos nossos irmãos, porque a vitória dos nossos irmãos é a vitória de Deus, é a vitória da igreja. Que nós venhamos, Senhor amado, refletir, Senhor, em tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda a cultivar também a unidade da igreja. Nos ajude, Senhor, a viver essa unidade, meu Pai, e sermos grandemente abençoados, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?